Salve meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez aqui, Denis Convida te convida para um momento muito especial, que é sobre a prova do Enem. Para você que precisa se vestibular, estou fazendo e preparei aqui com muito carinho uma seleção de 45 questões para você ver aqui como dica e retomar alguns conceitos e ir para a prova muito bem preparado. Sempre de maneira muito rápida e muito intuitiva, com umas dicas muito quentinhas aqui. Então acompanha aí que a partir de hoje começa as 45 questões do Enem, faltando aí 45 dias para a prova, tá? Então questão número 1, bora ver com a gente aqui, ó. Dá uma olhadinha aí. Questão número 1 diz o seguinte: em uma seletiva para o final dos 100 metros livre de natação, numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Confesso a vocês que essa questão, eu na prova oficialmente não teria começado a leitura lá de cima no texto. Teria começado a leitura justamente aqui, ó. Aqui embaixo, a mediana dos tempos apresentados no quadro é... Quando você foca na pergunta, lá embaixo, no detalhe, a sua leitura de todos os dados anteriores no texto vão ter um pouco mais de clareza, um pouco mais de atenção, um pouco mais de vontade, porque você já tem a noção daquilo que está sendo proposto para você resolver naquela questão. Então, essa é a dica inicial para você seguir os seus estudos no Enem. Leia sempre lá embaixo a perguntinha para que a sua mente já fique atento às coisas importantes que você vai ler lá atrás no texto, se for necessário. Nesse caso, está muito clara a pergunta, mediana dos tempos. Professor, mediana tem a ver com o quê? Estatística, mais especificamente uma das medidas de tendência central. Que é isso, pelo amor de Deus, Denis? Medidas de tendência central são quem? Média, mediana e moda. Não confunda mediana e média, pelo amor de Deus, né? Não confunda cocô de grilo com crocodilo. Fique firme aí, hein? Mediana e média são coisas diferentes, tá bom? Fique atento nisso aí. Para agora é o aspecto da mediana. Como é que era mesmo que calculava a mediana, hein? Nossa, eu não sei se eu lembro. É simples assim, ó. A primeira coisa que você tem que lembrar de mediana é que mediana não é uma medida de cálculo específico, né? A mediana geral é, na verdade, uma informação de tendência central mesmo, para você apontar o cara que está no meio. Então, para se fazer isso, precisamos cumprir algumas etapas. E quais são os prof? Quais são? Ó, a primeira delas é colocar esses elementos em ordem. Coloque esses elementos em ordem aqui, crescente ou decrescente. E após isso, você vai de fato apontar o carinha que está lá no momento central, o termo central. Esse é o termo da mediana, tá bom? Como é que faz isso? Então, vamos lá. Vamos organizar todos esses elementos, ó, 20 e 50 segundos seria o primeiro tempo, depois você tem 20,6 segundos, 0,60, tem mais outro, tem que colocar? Tem, porque você vai ter que colocar todos os valores, inclusive os repetidos, porque é a análise de apontamento dos valores, que é um número lá no centro, né? Mesmo que tenha valor repetido, você vai usar como elemento no total, né? Então, coloca lá. Ah, professor, agora o próximo é 20,80, na sequência o próximo seria 20,90. Tem mais um, coloca de novo. Tem mais um, coloca de novo. Ah, e o último é esse. Tá bom, Denis, e agora, como é que eu aponto o número central? Puxa vida, você está observando 8 elementos, não é? 8 elementos, então, dividido por 2... vai dar 2 grupinhos de 4 elementos, assim como você pode ver na tela, beleza? Puxa, professor, mas e aí, quem está no meio certinho? Olha, se você não quiser nem pensar em cálculo aqui, dá para pensar nisso. Observe os 2 números centrais, que são esses daqui, e você consegue apontar exatamente o cara que está no meio entre 20,80 e 20,90. 20,85, sim ou não? Olha aí, pronto, filho, questão resolvida, questão de mediana. Para lembrar na sua memória, se a quantidade de informações for par, a gente sempre trabalha com os 2 elementos centrais somados e dividido por 2, tá? Se você somar 20,80 mais 20,90, vai dar 41,90 dividido por 2, você vai ter 20,85. Tá bom? Então fique atento aí, que se for números muito distantes, só somar e dividir por 2, você vai achar o termo
central, que é o valor mediano, tá bom? Então tá aqui uma dica clássica para você que sempre está no Enem lá, no universo de estatística, a medida de tendência central chamada mediana é muito comum na prova, tá bom? Professor, mas e se fosse 7 elementos? Como é que ficaria isso? Ah, gente, se fosse 7 elementos não tem nem para onde sofrer, a dinâmica é a mesma, vamos ordenar esses elementos colocando todos aqui, só tiramos o último para pensar sobre isso. Ao olhar, você vai dividir por 2, vai dar 3,5 os grupinhos ali, então fica estranho. Foca só na parte inteira que é 3, então duas partes de 3 para cada lado. E aí não tem erro, o termo central é o 20,80. Nesse caso aqui, se for 7 elementos. Moçada, espero que você tenha gostado, tenha trazido à sua memória esse aspecto de estatística chamado mediana, uma das medidas de tendência central, e a maneira de como conduzir é muito tranquilo, tá? Espero que você esteja curtindo esse vídeo. Segue aqui meu canal se você não está inscrito ainda, dá um like aqui e acompanha a gente agora nos próximos 45 dias com cada dia uma diquinha bacana para te dar um start aí nos assuntos do Enem. Aqui embaixo eu vou deixar um link da Prof. Gisele, ela também já está fazendo alguns dias aí questões de química, dica também para a prova do Enem. Segue lá depois, acompanha lá que vai ser massa também, tá? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!